Boa tarde, eu sou a Francis e hoje eu e a Raíza vamos apresentar a terceira aula do nosso curso. E a aula de hoje vai ter o tema, na verdade, são 3 técnicas que nós vamos falar. Vamos falar sobre difração de raio-x, espectroscopia Raman e microtomografia computadorizada. Tá. As 3 técnicas a gente dividiu mais ou menos da mesma forma, onde inicialmente a gente vai falar os princípios básicos para a compreensão daquela técnica, sobre o equipamento, né, no caso de difração, difratômetro, na espectroscopia Raman, o equipamento que é o microscópio Raman, e na microtomografia, que é um microtomógrafo. E em todas as técnicas a gente vai apresentar também exemplos da utilização dessas técnicas. Vamos começar com difração. A técnica de difração, ela fornece informações sobre as fases cristalinas do composto que está sendo analisado. Então, diferente da técnica de fluorescência, que foi a que a gente assistiu ontem, que fornece informações sobre os elementos químicos, a técnica de difração, ela fornece informação sobre o composto, né? Ela é uma técnica bastante utilizada para complementar a técnica de fluorescência de raio-x. E aí, aqui como exemplo, a gente trouxe, por exemplo, carbonato de cálcio, em que numa análise de fluorescência de raio-x, a gente conseguiria, por exemplo, caracterizar o cálcio. Mas a gente tem 3 formas diferentes do carbonato de cálcio, né? 3 maneiras dele se apresentar geometricamente, digamos assim, de se organizar. Aí tem a calcita, a aragonita e a vaterita, que já é uma geometria um pouco mais rara. Para isso é fundamental a gente entender o que é a estrutura cristalina, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, para a gente entender a técnica de difração, né? E para isso vale a gente ressaltar aqui 2 termos que vão aparecer aqui com uma frequência, que é a estrutura cristalina, e esse termo, na verdade, ele faz referência ao arranjo, a forma como os átomos se organizam naquele composto. E tem o termo de microestrutura, que ele engloba, além dos constituintes, ele engloba também as fases, as quantidades, inclusões e contornos de grãos, trincas e vazios, né? Aí aqui eu trouxe um exemplo, na figura aqui da esquerda, na parte de cima, a gente tem a estrutura cristalina de um cloreto de sódio. Então, a estrutura cristalina seria essa forma aqui como os elementos estão organizados, né, nesses planos. E aqui embaixo uma visão mais macroscópica dele, né? Um cristal ele pode ser definido como um arranjo ordenado e periódico, então essa organização que a gente vê aqui na imagem, ela vai se repetir em todo o composto, né? Um arranjo periódico que forma esse sólido. Essa repetição periódica, ela pode ser responsável também pela forma externa desse cristal, ou seja, ela pode interferir no que seria o macroscópio, né? O que a gente consegue observar daquele composto. E dessa forma, cristais, que são sólidos, eles se diferem fundamentalmente de gases e líquidos por essa característica de periodicidade ordenada na sua estrutura molecular, né? Gases e líquidos possuem uma organização desorganizada, digamos assim, ela não segue um padrão, né? Aí aqui eu trouxe uma imagem do lado direito, que tem, ambos são dióxido de silício, mas a gente tem ele na sua fase, na sua forma cristalina, que seria o quartzo, e na forma amorfa, que é o vidro. Então, nem todos os sólidos, eles são cristalinos. Para eles serem cristalinos, eles precisam ter essa característica de uma periodicidade organizada, né? Alguns sólidos que não são os cristalinos são os que a gente denomina de amorfos, né, o plural, que seriam sólidos, mas essa organização das moléculas não segue um padrão, seria uma coisa um pouco mais desorganizada. Então, nesse sentido de organização das moléculas, os sólidos amorfos, eles seriam compatíveis assim, com o que seriam os fluidos, né? Para entender essa técnica de difração, a gente tem que, além de entender o que é uma estrutura cristalina, a gente precisa relembrar o que é o fenômeno da difração, né?
E a difração ela ocorre essencialmente devido à existência de certas relações de fase entre duas ou mais ondas. E uma das condições para que o fenômeno da difração ocorra é de que o comprimento de onda do feixe incidente, que vai incidir ali nessa amostra, no caso dessa figura aqui ao lado, por exemplo, que é uma fenda, esse comprimento de onda ele tem que ser da mesma ordem de grandeza dessa fenda. A gente sabe que a difração ela é essencialmente um fenômeno de espalhamento, né? E como os átomos eles estão organizados periodicamente nos cristais, os raios espalhados por esse feixe incidente, né, eles possuem uma relação de fase definida entre si. E essa relação de fase, elas pode provocar interferências construtivas e destrutivas do espalhamento desse feixe incidente, né? A maior parte dessa interferência pode acabar sendo interferência destrutiva, mas uma certa parte desse espalhamento, que é o que pode provocar interferência construtiva, que é o que vai ser responsável por esse fenômeno da difração, né? Aí aqui eu trouxe também, eu anotei para a gente conseguir imaginar como é que esse fenômeno da difração ocorre dentro de cristais. Então a gente imagina inicialmente que a incidência ela ocorre em um único átomo isolado. E os elétrons desse átomo eles vão ficar excitados e eles vão começar a vibrar com a mesma frequência desse feixe incidente. E aí esses elétrons vibrando eles emitirão raio-x em todas as direções, com a mesma frequência desse feixe incidente. O átomo ele pode ser visto como uma fonte de emissão esférica, que seria o princípio de Huygens, né? Ou seja, ao incidir um feixe de raio-x com um determinado comprimento de onda lambda sobre um cristal, onde os átomos estão regularmente espaçados, ou seja, eles seguem essa periodicidade do arranjo cristalino, cada átomo ele vai exercer o papel do que seria uma fonte de emissão esférica de radiação. E aí, nessas condições, poderá haver essas interferências construtivas, que é o que a gente vai conseguir medir na difração. Então, aqui é uma imagem que representa mais ou menos esse experimento mental que a gente falou, né? De um feixe incidindo em um átomo, e aqui seria o feixe difratado. Considerando que um feixe de raio-x seja monocromatizado, que aí a gente teria que trabalhar com um comprimento de onda já conhecido, né? Incida em um determinado ângulo θ, que a gente sabe qual é, a relação dos planos identificados pelos índices de Miller, aí aqui eu coloquei, né, HKL, mas vale lembrar que índices de Miller, na verdade, seria como se fossem as coordenadas daquela rede cristalina, né? É o que a gente vai usar para caracterizar o formato e a distribuição desses átomos naquela rede, né? E aí que a gente supondo que esses átomos estejam ali divididos, né, espaçados, né, naquele espaço por uma distância d entre esses planos, conforme está aparecendo aqui na figura. A difração de raio-x ela ocorrerá somente nos ângulos de incidência particulares que satisfaçam a lei de Bragg. E aí aqui do lado a gente tem, né, que a lei de Bragg é o n lambda 2d, esse d de HKL é a distância entre esses planos, e o seno de θ, que θ seria o ângulo de incidência. A gente sabe que n são números inteiros, né, podendo ser 1, 2, 3. Então, a gente sabe que essa parte aqui, o n lambda sobre 2d, ele tem que sempre ser menor do que o seno de θ. Não, ele tem que ser sempre igual a θ, né? Ele vai ser sempre menor do que 1, porque o seno vai de 0 a 1. Né? Para a difração de raio-x, o menor valor de n vai ser 1, e, portanto, para satisfazer essa condição, em que o ângulo observável é 2θ, a gente tem que o lambda tem que ser sempre menor do que 2d. Por isso que a gente sempre vai conseguir observar melhor o fenômeno da difração quando esse comprimento de onda incidente ele é da mesma ordem de grandeza que esse d. Né? Para a maioria dos materiais cristalinos, a distância entre os planos varia entre 5 e 15 angstrom. E o comprimento de onda, mais ou menos, de radiação incidente de raio-x, ele está em torno de 1 angstrom.
É por esse motivo que um cristal ele não pode difratar uma radiação ultravioleta, por exemplo, que possui um comprimento de onda em torno de 4.000 angstroms. Por outro lado, se o lambda também for muito pequeno, os ângulos de difração vão ser muito pequenos, e aí vai tornar mais difícil de conseguir se medir, né, esse ângulo de difração. Assim, usando o raio-x de comprimento de onda conhecido, então quando a gente conhece esse lambda, e a gente consegue mensurar esse seno de θ, a gente consegue descobrir qual é essa distância entre esses planos. E isso é uma característica daquele material. Então, a gente pode utilizar essa informação do D para caracterizar aquele material que a gente está medindo. Então, aplicando isso no que seria um equipamento de difração de raio-x, a gente teria uma amostra, e a gente tem uma fonte emissora de raio-x, que a gente conhece o comprimento de onda, e a gente teria um detector que estaria aqui posicionado num ângulo aqui de 2θ, né, com o feixe transmitido. E a gente variando esse θ, a gente consegue descobrir qual é esse D do plano cristalino, né. Aqui eu trouxe um perfil de difração para vocês conseguirem visualizar mais ou menos qual é o resultado que a gente obtém quando a gente utiliza um equipamento de difração. Então, a gente tem essa imagem aqui, que seria um perfil de difração, né, onde a gente tem picos aqui, que seriam nos ângulos, né, aqui o nosso eixo X é o 2θ, que seriam os ângulos onde ocorrem a difração para esse material analisado. Nesse exemplo aqui, a gente está usando cloreto de sódio. E o tamanho desses picos depende da intensidade do feixe aqui nesse ângulo, né, do feixe difratado nessa angulação. Sabendo isso, a gente agora consegue entender melhor como é que funciona um equipamento. E aí agora vamos ver quais são os componentes, né, desse equipamento de difração para a gente conseguir entender a técnica. Então, o equipamento de difração, ele possui um tubo de raio-x, que é o responsável por emitir o feixe aqui para excitar a nossa amostra. Esse tubo de raio-x, ele vai emitir, conforme a gente viu na aula anterior, um espectro contínuo e um espectro também característico, né, que seria o espectro discreto, que é referente ao anodo desse tubo. Normalmente a gente utiliza um tubo de raio-x com anodo de cobre. Para a gente conseguir filtrar esse feixe, como a gente viu, ele sai um feixe policromático. E para facilitar as análises, a gente usa um monocromador em alguns equipamentos. Outros equipamentos, como vocês vão ver na sexta-feira, que é o que a gente tem no laboratório, quem exerce esse papel de monocromatizar o feixe, deixar passar uma energia definida por ali, na verdade é um sistema óptico, né? Mas ele exerce exatamente o mesmo papel de filtrar esse feixe e passar só fótons com uma determinada energia que a gente quer. A gente tem o goniômetro, que é o responsável por fazer esse movimento de giro aqui, de deslocamento em 2θ. Então, isso aqui vai fazendo uma rotação, aumentando e diminuindo esse ângulo 2θ, para a gente poder conseguir observar o fenômeno da difração. E aqui a gente tem um detector, que no caso da difração, normalmente são detectores proporcionais ou cintiladores, ou seja, são detectores que vão contar o número de fótons que chegam ali, né, para a gente conseguir ver a intensidade do feixe difratado. Aqui eu trouxe um esqueminha experimental de como é que funciona esse equipamento. Então, a gente tem o difratômetro, que nessa foto aqui da direita é o que a gente tem lá no laboratório, que é um difratômetro comercial da Bruker. Dentro dele, na sexta-feira vocês também vão conseguir ver, a gente abriu ele para poder mostrar o tubo de raio-x, onde entra a amostra, o detector. Esse difratômetro, ele já tem um software, ele consegue fazer o cálculo e já apresentar no computador a representação gráfica, que é aquele perfil de difração que eu mostrei no slide anterior. Aqui eu trouxe também um exemplo que é o porta-amostra, então dentro dele a gente tem um suporte para colocar a amostra que a gente quer analisar. O que a gente tem lá, padrão da Bruker, que veio com equipamento, é um desse tipo aqui,
onde esse buraquinho aqui no meio é onde a gente coloca a amostra, pode ser uma amostra em pó, ou dependendo, a gente coloca uma amostra inteira que caiba aqui dentro, né? Esse porta-amostra aqui tem um diâmetro de 2,5 centímetros, mas a gente tem alguns maiores ou menores, e aí esse porta-amostra vai depender do material que a gente quer analisar. E aí aqui eu trouxe também um perfil de difração de um material analisado lá no laboratório, foi feito pelo Hamilton. E aí aqui é um exemplo desse perfil de difração para essa amostra que consistia em calcita e barita. Aqui dá para observar que o próprio software ele já coloca ortorrômico, então ele já indica, ele dá sugestões, né, do material que pode ser, mas isso também depende da pessoa que está fazendo a análise, saber identificar, né, esses picos aqui, quais são os materiais possíveis para esse perfil de difração, e identificar a geometria desse material. Aqui eu trouxe um outro exemplo, que foi de uma análise feita na minha dissertação, que era uma análise de pigmento. Então, essa amostra que eu tenho aqui em cima é uma amostra de linho, um linho decorado que ficava no tórax de uma múmia que pertencia ao Museu Nacional. E aí a gente estava fazendo a caracterização dos pigmentos dessa múmia. A gente fez a análise de alguns pigmentos e aqui eu trouxe um perfil de difração de um deles, que era o pigmento preto, que ele é um pouco mais difícil de conseguir caracterizar usando fluorescência de raio-x. Aqui nesse caso ele indica hidroxiapatita. A hidroxiapatita é um composto que a gente encontra em ossos. Então, esse preto é um pigmento carbon black, que a gente chama, é um pigmento feito à base de ossos de animais queimado e triturado. Então, ele acaba sendo muito difícil de detectar usando fluorescência, porque a maior parte dos constituintes deles são elementos de número atômico mais baixo, para poder caracterizar. Usando só a fluorescência fica difícil. Então, a utilização das duas técnicas juntas se complementam. Né? Bem, o que eu tinha para falar de difração era isso, e agora a Raíssa vai falar um pouquinho para vocês de espectroscopia Raman. Bom, gente, então boa tarde. Eu sou a Raíssa e eu vou falar um pouquinho agora sobre espectroscopia Raman, que também é uma técnica de identificação e caracterização de estruturas de moléculas e compostos. Essa técnica ela tem até uma ampla aplicabilidade em diversas áreas de pesquisa, e eu acho até que vale a pena destacar que ela é extremamente utilizada em controle e monitoramento de reações químicas. É uma técnica que é fundamentada na propriedade que os átomos e moléculas eles têm de espalhar luz. E aí, esse espalhamento de luz é que a gente obtém informações sobre a composição química e estrutura cristalina do material que a gente vai analisar. Então, para entender o efeito Raman, a gente precisa falar um pouquinho sobre vibrações moleculares. Bom, a incidência de radiação eletromagnética sobre um material pode provocar transições de níveis de energia que podem estar ligados a fenômenos eletrônicos, vibracionais ou rotacionais. De uma forma geral, quando a gente tem radiação eletromagnética incidindo sobre a matéria ou uma molécula qualquer, né, pode ocorrer transição entre estados energéticos. Isso vai variar de acordo com o valor da energia, né, da radiação eletromagnética que a gente vai usar. Essas transições entre os estados podem ocorrer de formas diferentes, e aí a gente pode dividir isso também em tipos diferentes, mas as principais são essas, que são os fenômenos eletrônicos, vibracionais e rotacionais. E de uma forma bastante resumida, no processo de transição eletrônica, o que acontece é que o elétron ele vai mudar de nível de energia. E para isso tem duas possibilidades. Ele pode absorver energia ou emitir energia. Quando esse elétron ele absorve energia, ele realiza a passagem de um estado de menor energia para um estado de maior energia, e o contrário também pode acontecer, né? Esse elétron ele pode estar no nível mais energético, e aí ele libera energia para poder ocupar uma região de menor nível energético, né? Nos outros tipos de transição, o que ocorre vai ser uma mudança da posição relativa desses átomos na molécula. Nas transições vibracionais, o núcleo dos átomos eles vão mudar de posição constantemente.
E nas rotacionais, nós também vamos ter essa mudança na posição dos átomos nas moléculas, só que vai ser devido a uma rotação no próprio centro de massa, né? E nós estamos interessados aqui nos fenômenos vibracionais, porque são eles que vão fornecer para a gente o espectro vibracional do espalhamento Raman. E durante o processo de interação com a radiação eletromagnética, as moléculas ou os átomos, eles vibram de maneira simétrica e antissimétrica. Bom, então, o nosso material vai interagir com esse feixe de radiação eletromagnética incidente, vai vibrar, e vai vibrar ora simetricamente, ora assimetricamente. E eu vou mostrar melhor para vocês o que seria isso no próximo slide. Mas antes é importante saber que essas vibrações elas não provocam modificações na estrutura da molécula, e isso é que permite que a gente faça o estudo das ligações químicas, tá? Dos compostos que nós vamos analisar. E essas vibrações simétricas são as que favorecem o espalhamento Raman. O que isso quer dizer? Isso significa que a partir da interação da luz com esse movimento vibracional simétrico lá do núcleo molecular, é que a gente consegue obter o espectro de espalhamento Raman. E agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre essas vibrações, tanto as simétricas quanto as assimétricas. A primeira delas é a vibração que a gente chama de estiramento. E pode ser simétrico ou assimétrico. Vocês estão ouvindo um barulho muito alto agora? Ou dá para continuar? Dá para continuar. Pode continuar. Se ficar muito alto, você me avisa que eu paro e depois edito. Porque Ok. tá passando. Então, assim, continuando sobre as vibrações moleculares aqui. A gente tem, a primeira delas é o estiramento. E esse estiramento que está aqui, são esses aqui, na lado esquerda. Ele pode ser tanto simétrico quanto assimétrico. No estiramento simétrico, nós temos as ligações sofrendo variação no seu comprimento. Isso acontece de modo coordenado, tá? Então, tem a mesma intensidade e a gente não varia o ângulo de ligação. Nessa figura, o que a gente tem representado aqui são, assim, os átomos periféricos, a gente tem um átomo central. Então, assim, o mesmo tanto que esses átomos periféricos se afastam, eles vão se aproximar depois. E no estiramento assimétrico, acontece a variação do comprimento da ligação também, sem variar o ângulo, mas nesse caso, o átomo ele vai ter um movimento desordenado do outro. Então, enquanto um se aproxima, o outro vai se afastar. E aí, a gente tem também os movimentos do tipo deformação angular, que são movimentos que apenas alteram o ângulo de ligação e não necessariamente vão alterar o comprimento de ligação. Nessas deformações angulares, a gente tem 4 tipos. Nesse primeiro movimento, que a gente associa o nome de tesoura, né? É um movimento simétrico, onde os átomos eles se aproximam e se afastam, lembrando exatamente o movimento de uma tesoura. A outra deformação simétrica que a gente tem aqui é um movimento chamado de torção. Os átomos eles se movimentam para frente e para trás, como se eles estivessem saindo do plano, né? E as assimétricas a gente tem o balanço e o abano. No balanço, as oscilações elas acontecem da seguinte forma: um átomo vai fazer um ângulo positivo, enquanto o outro vai fazer um ângulo negativo. E no abano, a gente tem a entrada e saída do plano também de uma forma assimétrica. E para exemplificar o que acontece no espalhamento Raman, nós temos aqui uma molécula e uma luz incidente. Mas antes, vamos recapitular aqui. Na espectroscopia Raman, o que nós vamos medir são os níveis de energia vibratória associada a essas ligações químicas. E aí, de que forma que nós fazemos isso? É justamente através da interação da radiação eletromagnética com o movimento vibracional que acontece na molécula, tá? Então, se essa luz incidente, ao ser espalhada, ela permanecer com a mesma energia, o que a gente tem é o espalhamento de Rayleigh, né? Agora, se a energia espalhada ela for diferente da energia incidente, aí a gente tem o espalhamento Raman, que é o espalhamento inelástico. Quando essa energia espalhada ela for maior, a gente tem um espalhamento tipo anti-Stokes, e se
se essa energia espalhada for menor que a energia incidente, a gente tem um espalhamento Stokes. Para entender isso de outra forma, eu trouxe aqui um diagrama de energia dos níveis vibracionais da molécula. Então, a gente tem representado aqui o estado eletrônico fundamental da molécula e seus diferentes níveis vibracionais. Aí tem 1, 2, 3, 4. E aqui em cima a gente tem um nível vibracional virtual. Quando a gente irradia a amostra com laser, né, e aí tem uma energia zero, pode acontecer 3 tipos de espalhamento, que foi o que a gente conversou agora. No primeiro caso, a nossa amostra está no nível fundamental, né, fundamental. E ela vai ser excitada até o nível virtual. E quando ela volta de novo para o nível fundamental. E aí o que a gente tem é o espalhamento dele, que não é interessante para a gente. A segunda possibilidade é excitar o nosso material até um nível vibracional virtual e ele vai voltar para um nível vibracional superior ao nível vibracional inicial dele. Então, durante esse processo, ele vai emitir um fóton que tem uma energia diferente da incidente, né? A energia desse fóton vai ser igual à energia do fóton incidente, menos a energia que corresponde exatamente a essa diferença de energia entre esses dois estados vibracionais. Então, se a energia entre esses níveis vibracionais é dada pelo produto da constante de Planck e da frequência de vibração dessa ligação, então a energia desse fóton aqui que é emitido, né, a luz espalhada aqui, ela vai ter um comprimento de onda diferente, né? Vai corresponder à energia desse fóton incidente menos a energia que corresponde a essa ligação. Então, se a gente tem esse fóton com uma energia menor que a incidente, o espalhamento é tipo Stokes. E o anti-Stokes é o seguinte: a gente já tem a nossa molécula no nível vibracional estável. Isso aqui já é um fenômeno um pouco mais raro de ocorrer, mas pode. Então, quando esse material é excitado, ele vai lá para o nível virtual e quando ele volta para o nível fundamental. E agora, o que acontece é que a gente tem um fóton com energia igual à do fóton incidente, mais a energia entre esses dois estados vibracionais aqui. Aí a gente tem um espalhamento tipo anti-Stokes. Nessa imagem aqui, eu trouxe um espectro onde mostra essas 3 ocorrências, né? E, como vocês podem ver, o Rayleigh é muito mais provável de acontecer. Então, ele aparece aqui para a gente com uma intensidade muito superior. O lado Stokes e anti-Stokes, eles fornecem, na verdade, a mesma informação. As mesmas bandas que a gente vê aqui no anti-Stokes, a gente vê no Stokes. Só que, como eu falei, né? Você pegar o seu material já no nível excitado, ainda é mais difícil. Então, ele ocorre com uma frequência inferior e, portanto, quando a gente faz uma análise e a gente vê um espectro Raman, o que a gente está vendo? A gente está vendo esse espalhamento Stokes aqui. É isso que a gente vê. Tá? Então, para a gente obter o espalhamento Raman, a gente precisa que essa molécula atinja um nível virtual, que na verdade não corresponde a nenhum dos estados estacionários da molécula, né? Esse estado virtual é um alto estado do sistema molécula mais radiação, e para conseguir ver isso, existe uma condição, que eu chamei aqui como condição principal, que é a variação da polarizabilidade da molécula ser diferente de zero. Esse alfa representa a polarizabilidade, e esse aqui é a coordenada de posição dos átomos dessa molécula. Mas o que seria essa polarizabilidade? É a capacidade de distorcer a nuvem eletrônica. Em outras palavras, seria a facilidade de deformação da nuvem eletrônica na molécula na presença de um campo elétrico. E na presença de radiação eletromagnética, essa polarizabilidade ela vai ter um valor modulado tanto pela frequência da radiação incidente como pelas frequências das vibrações moleculares.
e a gente vai ver melhor isso agora, né? O que a gente tem quando é radiação eletromagnética interagindo com a matéria e perturbando a nuvem eletrônica. Isso vai promover, então, uma separação de cargas e a gente vai ter um dipolo induzido. Esse momento de dipolo induzido apresenta uma relação linear com o campo elétrico da radiação incidente, de acordo com essa expressão. Onde esse μ é o momento de dipolo induzido, o E é a magnitude do campo elétrico, né? O alfa é a polarizabilidade da frequência e esse μ0 é a frequência da radiação incidente. Então, a gente substitui a magnitude do campo elétrico lá na equação do momento de dipolo. E agora vamos ver um pouquinho mais sobre a polarizabilidade. Então, para pequenos deslocamentos da coordenada aqui em torno da posição de equilíbrio, nós vamos ter que a polarizabilidade vai ser igual a uma polarizabilidade inicial mais uma variação dessa polarizabilidade com deslocamento, e aqui o índice 0 corresponde à posição de equilíbrio dos átomos, tá? E o dq é a diferença entre a distância internuclear. Esse Q0 vai ser a posição de equilíbrio dos átomos, e agora a gente está usando a frequência de vibração molecular. E ter uma coordenada, uma dependência temporal, né? Então, substituindo essas informações na nossa equação do momento de dipolo, a gente precisa resolver. Resolvendo essa equação utilizando essa relação trigonométrica, então a gente obtém que esse momento de dipolo induzido, ele está relacionado ao espalhamento Rayleigh, ao espalhamento anti-Stokes e ao espalhamento Stokes, né? A contribuição de todo mundo aqui. Muito bem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a instrumentação. Isso aqui é uma representação de um equipamento de Raman. Aqui a gente tem um laser. Esse laser ele vai percorrer um caminho óptico até onde a gente posiciona a nossa amostra, né? Quando essa amostra aqui ela é excitada por essa fonte de radiação, ela vai espalhar luz. Então, esse sinal, ele percorre esse caminho óptico aqui até encontrar uma rede de fração que vai selecionar para a gente o espalhamento que é interessante para a gente, né? E aqui a gente vê, assim, uma representação de outros comprimentos de onda. E aí, nesse equipamento tem uma CCD acoplada que gera para a gente um espectro Raman lá no computador, que tem mais ou menos essa cara aqui, né? Nem sempre aparece tão bonitinho assim, mas é assim que vem, né? Então, quando a gente utiliza um microscópio óptico convencional, o qual o objetivo tanto serve para focalizar o feixe incidente na amostra, quanto para coletar radiação espalhada, o que a gente tem é a microscopia Raman, que é exatamente, então, o que a gente tem lá no LIETA. No LIETA, esse é o nosso equipamento de microscopia Raman, que ele é o da Thermosight. Aqui a gente tem o compartimento de amostras. Então, quando a gente abre esse compartimento aqui, tem uma bandeja aqui dentro, onde a gente posiciona a amostra. E aí pode ser uma coisa bem pequenininha mesmo. A gente está falando de algo, fragmentos mesmo. Aqui dentro a gente tem 5 objetivos. A gente pode variar isso da lente de 10 vezes até 100 vezes. Então, é algo microfocado mesmo. O nosso laser ele fica aqui à direita, não dá para ver na foto, mas na sexta-feira vocês vão ver, né? Quero, inclusive, para vocês irem lá pessoalmente conhecer, mas devido à situação, né? A gente teve que fazer um videozinho e nesse vídeo eu mostro para vocês a posição do laser. É um laser externo, então a gente pode trocar, né? Esse equipamento a gente tem 2 lasers, tem de 785 e de 532. E cada laser ele tem o seu kit apropriado. Aqui a gente tem o filtro relativo ao laser e aqui dentro desse compartimento é onde a gente posiciona a nossa rede de difração. E aqui é onde a gente vê o nosso espectro. Bom, eu trouxe para vocês algumas medidas que a gente fez lá. Esse aqui, a Fran já comentou um pouquinho, né? Foi um trabalho dela, de dissertação de mestrado.
é a múmia Querima, do Museu Nacional, que infelizmente, né, todos sabem, em 2018 sofreu aquele incêndio terrível, e aí foi uma perda absurda, né? Inclusive, hoje em dia, a múmia, ela permanece viva, mas por conta dos trabalhos, né, que foram feitos nela. Mas então, esse pedacinho de cartonagem, a Fran falou do linho, eu vou falar da cartonagem. A cartonagem, ela também foi feita umas análises sobre os pigmentos empregados nela. Bom, para quem não conhece a área, eu acho que vale aqui fazer um parêntese. Essa parte de arqueometria, onde a gente faz a caracterização de pigmentos, como é que a gente faz isso? A gente tem acesso às técnicas analíticas, né? Então, essas técnicas que a gente usa fornecem informações que a gente não poderia obter de outra forma. Por exemplo, a fórmula química, né, os elementos químicos presentes na amostra. De contrapartida, a gente tendo essas informações da composição química da nossa amostra, a gente obtém lá no catálogo, existe uma biblioteca muito vasta, com todos esses pigmentos catalogados, desde o primeiro dia que foi sintetizado, se caiu em desuso, se continua sendo usado até hoje. E isso tudo vai dando assim uma cronologia, né, desse pigmento. Esse aqui é um grão amarelo numa região amarela lá da cartonagem. E quando a Fran tirou um espectro de XRF, ela viu que tinha lá arsênio e enxofre. E é uma peça, né, um artefato do Antigo Egito. Então, a gente tem a possibilidade, pode ser um ORPMET, pode ser um RUGAR. Isso o XRF já não poderia responder para a gente, né, a fluorescência de raio-x. Porque agora a gente precisa entender a molécula. E aí, a gente vai e coloca lá no Raman para ver a estrutura, as bandas, né, de excitação dessas ligações químicas. E essas bandas falaram para a gente o seguinte, RUGAR, né? Já tira essa dúvida, porque no Raman a gente também tem acesso a esse banco de dados, né? Onde todos esses pigmentos estão catalogados. Uma coisa importante para falar aqui é que a gente está falando de fragmento. São pedacinhos muito pequenos. Então, eu não poderia, por exemplo, obter essa informação lá no equipamento de difração de raio-x, porque existe uma limitação. Para você fazer uma análise no equipamento de difração de raio-x, você precisa de um mínimo de amostra, enquanto na espectroscopia Raman, não precisa, né? Um pequeno fragmento a gente consegue ver, consegue analisar muito bem. A outra análise que a gente fez lá no laboratório é de um pigmento preto presente na berlinda de aparato do imperador Dom Pedro II. Essa berlinda, ela fica lá no Museu Imperial de Petrópolis e ela foi encomendada para a cerimônia de coroação de Dom Pedro II. Então, como foi assim uma peça encomendada para uma cerimônia de coroação, os historiadores eles não entendem muito bem a aplicação desse pigmento preto, porque tem um peso de luto, foi algo encomendado para uma celebração. Então, a gente tem feito um estudo sobre esse pigmento preto para tentar obter, assim, mais informações sobre ele. Se, por exemplo, ele veio para o Brasil, a berlinda veio para o Brasil com esse pigmento preto, ou se ele foi adicionado já em solo brasileiro. Só que a análise de XRF não forneceu para a gente, assim, dados suficientes para fazer uma caracterização. Então, a gente também analisou esse fragmento lá no equipamento de microscopia Raman e a gente obteve as bandas do Carbon Black. Observa que ele é um pigmento escuro, né? Mais distribuído nele tem uns grãozinhos amarelos e a gente consegue tirar uma medida, né, nos grãozinhos também. E no grãozinho amarelo apareceram as bandas referentes ao amarelo de chumbo. Bom, essa é uma área que ainda segue em estudo, mas foi isso que eu separei para falar para vocês hoje sobre espectroscopia Raman. E a Fran vai continuar agora falando um pouquinho sobre microtomografia. Então, agora vamos falar sobre a última técnica do dia, que é a microtomografia computadorizada de raio-x. A microtomografia computadorizada de raio-x, ela é uma técnica de imagem. Então, todas as técnicas que a gente viu até agora ou forneceu informações sobre elementos,
ou sobre substâncias, né, sobre compostos, e essa técnica ela é uma técnica de imagem. Então, a gente vai conseguir ver a estrutura do que está sendo analisado, né? Então, ela é uma técnica de imagem e que permite reconstruir um objeto em 3 dimensões, usando dados de transmissão. E aí eu vou aprofundar um pouquinho mais nessa parte da transmissão. É uma técnica que possibilita a análise em alta resolução espacial das estruturas internas dos objetos que a gente estiver analisando. E ela possui o mesmo princípio da tomografia computadorizada, com o diferencial de que a microtomografia é só o feixe que vai ser menor. Então, a gente vai conseguir analisar estruturas menores. O termo tomografia ele é derivado do grego, no qual tomo significa fatiar, cortar, e o graphem, que é registrar. Então, ele basicamente é isso, é um registro de várias fatias daquilo que está sendo analisado. A tomografia ela consiste de uma imagem que representa uma seção ou fatia desse corpo. E o princípio físico da formação da tomografia e da microtomografia é o princípio da transmissão. Quando um feixe de raio-x com uma intensidade inicial e zero incide sobre um material heterogêneo de uma determinada espessura X, esse feixe ele vai sofrer uma atenuação. E essa atenuação ela é dada pela lei de Lambert-Beer. Vocês me falam se falhar alguma coisa, porque começou a cair um toró aqui, então pode ser que a minha conexão fique um pouco instável. Essa equação aqui embaixo, que é a lei de Lambert-Beer, que é o que dá a nossa atenuação, então o feixe da radiação emergente, ele vai ser igual ao feixe incidente, vezes 1E elevado a menos μ, onde μ é o coeficiente de atenuação linear daquele material, isso é uma característica do material, e X é a espessura desse material, né? É o caminho que esse feixe percorre. O efeito de atenuação desse feixe será a base para a formação da imagem de micro-CT, e essa atenuação ela é descrita pela lei na qual verifica-se que somente uma fatia do objeto no plano XY for considerada. E quando a gente está tratando essa equação de cima, a gente está tratando de uma atenuação linear. Mas quando a gente vê a fatia inteira daquele objeto, a gente está analisando um plano. Então, esse μ, na verdade, se torna um μ de x e y, ou seja, uma característica de todo aquele plano, né? Para a obtenção de uma imagem de uma seção da amostra, é necessário que se obtenham várias projeções em diferentes espaços angulares, né? Então, a gente vai fazendo como se fossem aquelas radiografias bidimensionais, essas que a gente está acostumado a fazer, por exemplo, em hospital, só que você vai fazer em diversos ângulos. Então, essa imagem em 3D que a gente vai reconstruir com a microtomografia é como se fosse a junção de todas essas projeções, né? Então, quanto maior o número de projeções, mais preciso vai ser essa reconstrução da imagem, né? A aquisição dessas imagens ela pode ser feita usando um feixe paralelo. Aqui eu coloquei feixe paralelo, mas atualmente utiliza-se mais feixe em forma de leque, como se fosse em forma de leque mesmo, assim, como se fosse triangular, né? Ele é um feixe que ele abre. E para esse caso são necessárias apenas projeções adquiridas ao longo de uma trajetória de 180 graus para reconstruir esse objeto, né, que está sendo analisado. Uma vez que as projeções das outras direções conterão assim, informações similares. Alinhando todas essas projeções ao longo de uma matriz, obtém-se um sinograma, onde cada linha corresponde à projeção de uma seção obtida para um determinado ângulo. E cada coluna indica a distância medida em relação ao centro dessa imagem. Então, aqui nessa imagem a gente consegue visualizar que seria a projeção em cada um desses ângulos, 180 graus, aqui 90, 0, né? Fazendo essa rotação ao redor do material que está sendo analisado.
A aquisição pode ser feita, como eu falei, utilizando feixe paralelo, em leque, né? Ou pode ser feita utilizando-se um feixe cônico. Essa aquisição utilizando feixe paralelo, ou o feixe em leque, ela necessita somente de projeções no intervalo de 0 a 180 graus. Isso tornaria a medida talvez um pouco mais rápida, né? Porque as projeções são idênticas, como eu falei. As de feixe cônico já necessita de uma varredura em 360 graus. Seria uma análise um pouco mais demorada. Porém, ela tem algumas vantagens. Ela permite uma reconstrução de um espaço 3D diretamente dos dados dessa projeção de 2D, ao invés de reconstruir fatia por fatia. E não há necessidade de colimar o feixe, né? Aqui do lado, essa imagem está mostrando exatamente essa aquisição utilizando-se um feixe cônico. Então, ele é um feixe amplo, pega já toda aqui essa área, né, que seria a área da projeção dessa imagem. Feita a aquisição dessas fatias, o próximo passo para a obtenção dessa tomografia seria a reconstrução da imagem. É pegar todas aquelas fatias, né, todas aquelas que seriam como se fossem fotografias, e transformar aquilo num objeto em 3D. Essa reconstrução ela pode ser feita utilizando diversas técnicas. Uma das mais conhecidas é o algoritmo FDK, que é o algoritmo de Feldkamp, onde uma imagem 2D ela pode ser definida como uma função de x, y, em que x e y são as coordenadas espaciais, ou seja, é aquela projeção no plano daquela imagem, né? E a amplitude de f em qualquer par de coordenada, x, y, é a intensidade, ou o que a gente chama do nível de cinza daquela imagem, né? Então, tem a ver com a intensidade ali do feixe que atravessa, né? Com a transmissão desse feixe pela amostra analisada. Essa imagem ela vai ser reconstruída e ela vai ser representada por um conjunto de pixels, né? Que formam uma matriz. Quando a gente está tratando de uma imagem em 3D, a gente, na verdade, vai ter uma soma desses pixels ao longo do eixo Z. E a soma desses pixels é o que formaria a menor parte dessa imagem digital, né, que seria como se fosse um pixel em 3D, que é o voxel. Quando se tem imagens em 3D, a amostragem e a quantização são representadas pelas coordenadas x, y e z, diferente de quando é em 2D, que é só o x, y, né? Nessa situação, a imagem será representada como uma sequência de imagens 2D, como eu falei, então você tem uma soma de várias projeções ao longo do eixo Z, e essa soma dessas projeções que dá para a gente o voxel. Aqui do lado esquerdo, eu coloquei uma representação esquemática da obtenção, né, dessa tomografia. Então, a gente tem um tubo de raio-x, a amostra. Essa amostra ela fica sobre um sistema de movimentação, diferente, por exemplo, de uma tomografia que a gente faz em hospital, né? Uma tomografia que faz em pessoas, a pessoa fica parada e o sistema rotaciona em volta dela. Nesse caso, quando a gente está usando uma amostra, a gente coloca a amostra para girar. E aqui a gente vai ter um intensificador de imagem para poder melhorar essa imagem obtida e uma câmera CCD. A gente vai obter diversas projeções dessa imagem ao longo desse eixo Z aqui, né, das diversas profundidades dela, e o algoritmo vai fazer a reconstrução dessas diversas imagens em 2D numa imagem em 3D. A análise dessas imagens, juntamente com alguns parâmetros físicos que podem ser colocados, no vídeo que vocês vão ver também na sexta-feira, o Diogo vai apresentar para vocês o nosso equipamento de micro CT, e aí ele vai mostrar que você tem lá diversos softwares para poder mexer nessas imagens, poder obter uma imagem melhor, né? Mexendo em alguns parâmetros, a gente consegue melhorar a imagem que a gente obtém. E aí, com esses parâmetros, a gente consegue obter um modelo em 3D que seria um modelo mais preciso, mais próximo possível daquele objeto em que a gente realmente está analisando.
Aqui do lado direito, eu trouxe uma imagem de tomografia de uma escultura que a gente analisou lá no laboratório. Foi uma escultura de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E essa escultura, assim, ela tinha A gente achou inicialmente que ela pudesse ser feita de terracota, então a importância de fazer tomografia é justamente também ver a estrutura interna dessa peça. E aí as análises mostraram de tomografia que ela não era constituída toda do mesmo material. Então a gente conseguia ver aqui, dá até para ver um pouquinho uma seção reta, né? Daqui bem do meio dela, onde tem uma parte que parece que está mais vazia, porque certamente é feito de um material menos denso do que esse material que está aqui na superfície, né? Eu vou mostrar também um vídeo dessa mesma peça, a tomografia em 3D dela mesmo, porque aí dá para ver todas as dimensões, né? Aqui a gente tem um microtomógrafo, que foi o que foi utilizado para fazer a análise dessa escultura. Esse microtomógrafo, ele é lá da UFRJ, ele fica no LIM, que é o Laboratório de Instrumentação Eletrônica de lá. Ele é um microtomógrafo que faz análises com uma resolução muito boa, né, já que ele utiliza um feixe colimado, um feixe microscópico, mas ele é um equipamento bem grande. A gente consegue fazer essa escultura aqui, é uma escultura que tinha cerca de 30 centímetros. Então, ele consegue fazer a análise de uma peça assim, maiorzinha. Eu vou botar o videozinho aqui para vocês verem. Ele passa devagarzinho, mas dá para ver que ele está fazendo mostrando os cortes da estrutura da peça. Na tomografia, diferente da fluorescência e do Raman, que a gente consegue ter uma ideia do composto, né, qual o elemento químico presente ali, aqui a gente não faz a caracterização do composto, mas a gente consegue ver, por exemplo, tem uma noção da densidade, né, já que materiais com uma densidade maior vão atenuar muito mais o feixe do que materiais com uma densidade menor. Então a gente consegue ver aqui esse miolo dela, que é um material com uma densidade menor. Na verdade, ela era feita sobre um centro de madeira, né? Tipo um toco mesmo, e aí ela foi feita de calcita. E esse é o microtomógrafo que a gente tem lá no Lieta. Vou passar aqui o vídeo. Ele já é um microtomógrafo bem menor, ele é de bancada, então as amostras que são analisadas nele são amostras menores, porque elas têm que caber dentro dessa área aqui reservada para amostra, né? E aí aqui já tem esse mesmo videozinho aqui já é a análise da imagem sendo tratada lá. E a gente pode conseguir salvar também esses videozinhos. Essa amostra é uma amostra de dente, que é um trabalho que o Ramon faz com o pessoal da Odonto. Então, você consegue analisar se há diferença na densidade ou variação na estrutura interna desse material, né? É isso, gente. Essa era a parte de microtomografia que eu tinha para apresentar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida. Tem uma pergunta que a Júlia Pereira fez para... É para você, é de fração. Uhum. Acho que eu estou vendo aqui, nesses casos, a XRD seria destrutiva para as amostras analisadas? Como vocês asseguram a não destruição dessas amostras? Então, a amostra ela não é destruída para a análise, mas a gente tem alguns empecilhos. Por exemplo, a amostra ela tem que caber no porta-amostras. Então, se for uma amostra que você pode, por exemplo, fazer a raspagem de material para fazer análise de XRD, ok, você não vai estar destruindo a amostra porque essa amostra não é perdida, né? Então, você conseguiria manter a amostra. Mas, por exemplo, essas amostras de pigmento que eu fiz da múmia, a gente teve que fazer um novo porta-amostras e aí a gente colocou a amostra inteira ali dentro. Mas também só foi possível porque essas amostras da múmia já tinham sido retiradas. Inclusive, a última coisa que restou dessa múmia foi essa amostra que foi retirada. Mas ela não é considerada destrutiva porque você não perde a amostra, mas ela pode ser, dependendo do material,
é o que a gente falaria que é uma técnica um pouco invasiva, porque você pode ter que fazer raspagem, mas se for um material que cabe no porta-amostra, você consegue colocar dentro do equipamento inteiro, aí a amostra não é perdida.